Boa tarde, sejam bem-vindos para a 8ª edição dos debates JM que estamos a promover no canal, nos estúdios do canal Na Minha Terra, em parceria também com a rádio JM FM. Esta é a 8ª edição, tendo em vista as eleições autárquicas de 12 de outubro, e é uma edição destinada a Machico, olhar para as políticas locais de Machico. Estamos naturalmente nos estúdios do canal Na Minha Terra com 3 convidados, de acordo com um modelo definido e divulgado pelo jornal antes do final de agosto, e vamos já conhecer os nossos convidados para este episódio. E começamos por o Alexandre Teixeira Marques, que lidera a candidatura do PS à Câmara Municipal de Machico. Tem 43 anos, é engenheiro de redes e sistemas informáticos, é vereador da Câmara Municipal de Machico desde 2017, com responsabilidades diretas nos pelouros do ambiente, cemitérios, ordenamento do território, planeamento e urbanismo. Entrou para a política ativa em 2013 na Junta de Freguesia do Porta Cruz, é natural do Porta Cruz e reside no Funchal. José Luís da Silva Ferreira assume o primeiro lugar da lista do PSD à Câmara Municipal de Machico. Tem 62 anos, é engenheiro agrícola, foi presidente da Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo, exerceu o cargo de diretor de Serviços de Produção Agrícola, foi presidente do Fundo Madeirense do Seguro de Colheitas, foi diretor regional de pescas de 2014 a 2019 e de 2024 a 2025. Manuel Luís dos Reis Martins é candidato do Partido Juntos pelo Povo à Câmara Municipal de Machico, tem 54 anos, é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, é professor desde 1993 e pertence ao quadro da Escola do Carmo em Câmara de Lobos desde 2002, onde desempenhou vários cargos dirigentes. Entra na política em 2021, quando foi candidato indicado pelo JPP à Assembleia Municipal de Machico, cargo que mantém. Em 2024 foi eleito deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, foi reeleito já este ano, nasceu e vive em Machico. Muito bem, apresentados os candidatos, os 3 candidatos aqui em estúdio, começamos pela questão que temos marcado estes debates ao longo dos últimos dias, ou seja, pedir aos candidatos que apresentem 3 prioridades da sua candidatura. Começo por si, Hugo Marques. Ora, muito bom dia aos miguéis e bom dia aqui aos colegas de painel. Vejo Machico com 3 necessidades que eu considero que são prioritárias para encontrarmos soluções, nomeadamente para a habitação, para a mobilidade e para dar mais rendimento às pessoas. A habitação, obviamente, não é só no Concelho de Machico, hoje em dia nota-se uma necessidade a nível regional e nacional. Creio que cabe, de facto, aqui à Câmara Municipal apresentar soluções diretas, práticas e execuíveis para conseguir garantir que os machiquenses tenham possibilidades de adquirir a sua habitação em Machico a preços mais acessíveis do que aqueles que existem hoje no mercado. Em termos de mobilidade, para se viver bem é preciso se deslocar e é preciso, de facto, qualidade de vida. Isso obtém-se quando se consegue trajetos rápidos, quando se consegue aproveitar o espaço público para o usufruto das pessoas e quando se consegue, à volta da nossa casa e dos serviços, circular preferencialmente, como no caso de Machico tem essa potencialidade, a pé. Quando digo serviços, é habitação, espaço público, saúde, educação, tudo de comércio, tudo à volta daquilo que se quer que seja um habitat sustentável. Rendimento, porque obviamente é preciso fixar as pessoas, fixa-se as pessoas com mais emprego, fixa-se as pessoas atraindo mais investidores que criem esse emprego no Concelho de Machico, quer na área do turismo, quer na área dos serviços, e realmente Machico tem condições ótimas para um turismo diferenciado daquilo que é praticado nos outros concelhos, muito apostado no turismo de natureza, mas é preciso regras, é preciso garantir a sustentabilidade deste nosso recurso e é preciso medidas concretas que tornem a experiência de visitação a Machico ainda mais agradável do que aquela que é hoje. E também é preciso preparar o futuro, é preciso soluções para aquilo que estamos hoje em dia a sentir, que é a pressão, sobretudo do turismo. Muito bem. Engenheiro Luís Ferreira, quais são as suas 3 prioridades para Machico? Boa tarde aos senhores jornalistas, também a equipa aqui do estúdio, cumprimentar os colegas de painel, os municípios de Machico, das freguesias do Caniçal, Água de Pena, Porto da Cruz, Santana da Serra e dizer que
considerando, e também a diáspora, que Machico é uma terra de imigrantes, naturalmente que tem imigrantes espalhados em todo o mundo, e eles também são uma consequência, uma causa de eu ser o candidato pelo PSD em Machico. 3 prioridades. A nossa primeira prioridade é o elevador social e a coesão social. E o elevador social porquê? Porque a juventude, os jovens, as famílias que têm jovens, têm muitas dificuldades em ter os filhos na escola, na pré-escolar ou também nas creches, e depois têm muita dificuldade também em ter os filhos a estudar nas universidades. Naturalmente que nós temos que olhar isto para um todo, e a base da vida faz-se desde a ter a idade. E isso, portanto, é dar apoios para essas... Exatamente, dar apoios para os jovens. Tem quantificado esse apoio? Sim, temos quantificado para os jovens e também na sua continuidade de estudos, no caso de serem estudantes universitários e também mestrados. E depois nós, como sabemos, temos uma esperança de vida maior e nós sentimos que em Machico existem muitos casais abandonados, não porque as famílias querem abandoná-los, mas porque às vezes não têm possibilidades porque ou estão imigrados ou trabalham de manhã até à noite e não têm essa possibilidade de dar os cuidados essenciais aos nossos pais e avós, portanto, no fundo, aos nossos idosos. Portanto, isso será a nossa primeira prioridade para Machico. E deixe-lhe dizer que na área social nós vamos alocar 1,5 milhões de euros para este elevador social, que tem aqui muitas medidas, desde a Bolsa de Estudo para todos os jovens universitários e mestrados, e para, no caso de existir famílias com mais dificuldade, terá que fazer um segundo pedido à Câmara Municipal para majorar a ajuda. Mas todos os jovens têm direito a uma bolsa atribuída pela Câmara Municipal de Machico. Também dizer que nos nascimentos nós iremos atribuir 500 euros por cada nascimento a todos os nascimentos que acontecerem no Concelho de Machico. E nós vamos ter o cheque farmácia, o cheque livraria, o cheque de pequenas cirurgias sem ambulatório, ou seja, uma série de medidas no aspecto social que nós queremos apoiar de uma forma forte para resolver. O social é uma grande prioridade, e as outras duas? As outras duas é a habitação, que é óbvio, é um problema regional e diria até internacional, mas em Machico um dia pior, porque nos últimos 12 anos não foi possível construir muito, imagina, nem sequer habitação para famílias que eventualmente possam adquiri-las. Portanto, foi muito pouco construído, houve muita inércia neste aspecto e também na área mais social, de famílias carenciadas ou no caso dos jovens que querem começar uma vida, a possibilidade de comprar a habitação em Machico é praticamente nula. E isso nós queremos implementar de várias, mas penso que vamos falar mais à frente. Claro. Queremos implementar. A terceira prioridade é o turismo. Machico já teve a primeira cidade dentro do seu concelho, que era a Matura e o Atlantes, e neste momento existe... Também já vamos falar, vamos ter um capítulo para falar do turismo. Uma timidez já percebemos que era essas prioridades. Muito bem. Luís Martins, também as suas 3 prioridades. 3 prioridades. Vou começar por uma, queria começar por acessibilidades e saneamento, mas para irmos bater a habitação, que tenho falado disto numa vertente um bocadinho diferente. É que eu acho que Machico precisa de infraestruturas, eu acho que tem que ser quase um plano de urbanização para Machico ou de reurbanização para Machico. No meio desse plano temos as acessibilidades e o saneamento básico, que ainda faltam em muitas localidades, e essas infraestruturas e acessibilidades vão permitir, por exemplo, recuperar imóveis degradados, imóveis que não têm acesso, e até poder aproveitar alguns terrenos contíguos a essas residências, essa zona, nesse plano de urbanização, em que as pessoas podem promover a construção da sua própria casa, como aconteceu durante muitos anos e durante as décadas de 80 e 90 e antes disso. A ideia seria também, neste âmbito da habitação, permitir uma construção nestas parcelas talvez mais pequenas, depois deste processo de reabilitação e de acessos. Fazer também um levantamento de terrenos públicos e bens públicos que possam ser afetos à construção em cooperação para as chamadas habitações a custos controlados, realmente controlados. Mas já vamos falar, obviamente, de uma forma mais específica da habitação. Mas era de uma forma mais generalizada? Ok, mais generalizada. Posso passar à frente então? Depois falamos. A outra questão seria criar um gabinete ou um balcão de apoios sociais,
Dentro desses apoios sociais, a área da saúde, com apoio a pequenas cirurgias, ou um projeto que já existe, que é o ABAN, que é de auxílio à compra de medicamentos, às consultas de diagnóstico, isto na área. Também apoio à natalidade, o apoio à natalidade. Criar também um gabinete de apoio e de prevenção à violência doméstica e aos jovens, à proteção de jovens e crianças em risco. E no âmbito da cultura também, do desporto, ou seja, concentrar num só balcão tudo o que há apoios, incluindo os apoios à habitação. Para quê? Quando o munícipe quer saber que programas é que tem ou que apoios tem, por exemplo, a habitação, temos 3 ou 4 programas de apoio à habitação. E depois o acesso à informação acaba por ser difícil. As pessoas muitas vezes não resolvem o seu problema e depois descobrem, mas afinal havia este programa, afinal há aquele programa. Então, concentrar também a informação num gabinete, num balcão de apoio ao munícipe. Muito bem. Ok. Parece-me que está concluído, evidentemente. Engenheiro Luís Ferreira, a verdade é que o Conselho de Machico tem conhecido a alternância democrática, se a memória não me falha, inclusive a Câmara já foi mandada por 3 partidos diferentes. Depois de um ciclo de 12 anos com o Partido Socialista, sente que a tendência é mudar ou manter? Olha, o que eu posso dizer com muita sinceridade é que nós estamos cansados do Partido Socialista a governar a Câmara Municipal de Machico porque nada aconteceu. Aliás, eu costumo dizer que o Conselho estagnou e que encalhou. Mas encalhou em todas as vertentes, mesmo nas vertentes que nós estamos aqui como prioridades. Isto é, de facto, preocupante. Encalhou na habitação, encalhou nas acessibilidades, encalhou nas rodovias, encalhou na habitação. O que se poderá dizer que com algum grau de segurança, que eventualmente nas casas sociais tiveram um papel com mais relevo. Mas não tiveram as pessoas da pobreza. Porque nós visitamos o Conselho e encontramos situações deploráveis na habitação, pessoas com muitas dificuldades até para a própria alimentação diária e esta maneira de atuar da forma social que a Câmara fez não resolveu estes problemas. Nós temos que ter, de facto, aqui ajudas mais robustas às pessoas, identificar as pessoas que, de facto, merecem, porque nós sentimos que os mais pobres são aqueles que menos pedem apoio às câmaras municipais e até ao Governo Regional. Está confiante, então, na mudança? Exatamente, muito confiante. Muito bem. Luís Martins, também está farto da gestão socialista? Ora bem, eu vou entrar para outra vertente. Eu costumo dizer, e já tenho dito um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, que é Machico, não indo aos prognósticos só no fim do jogo, mas costumo dizer, se há lugar onde se pode, à velha moda do totobola, onde vale a pena gastar uma tripla, é Machico. É que só vamos saber mesmo no final do jogo. Há, de facto, os 12 anos de governação socialista têm o desgaste da governação. Eu tive os últimos 4 anos na Assembleia e pronto, fiquei ali no meio das 2 bancadas e era um bocadinho o argumento do Partido Socialista na altura era que passaram muito tempo a pagar a dívida, que era a justificação para a falta de obras. E depois da parte do PSD, que tinham deixado a obra, e andámos um bocadinho nisto. Em algumas partes era preciso juntar esforços para seguir em frente, e às vezes isto não seguia, apesar de às vezes dizerem que, está bem, nós tentamos ajudar, tentamos articular com o Governo Regional. A verdade é que, de facto, da parte da Câmara, a nível de obras, de infraestruturas visíveis, acabou-se por ver muito pouco. Da parte do Governo Regional também, o investimento também foi muito pouco, à exceção da resolução da questão do cemitério do Porto da Cruz, que parece que a localização não foi a mais feliz, o município de Machico não teve outro contrato de programa com o Governo Regional, não pôde contar. Neste 1x2, acha que os outros partidos, PSD e PS, que já governaram, vão perder para o JPP? É assim, eu não digo que vão perder ou não que vão ganhar. Eu acho que há aqui três possibilidades em cima da mesa. Há 3 possibilidades em cima da mesa. Há a possibilidade do PSD ganhar, há a possibilidade do PS ganhar e, eventualmente, pode haver uma surpresa e o JPP também poderá ganhar. Hugo Marques certamente não entende que a população queira mudar de cor partidária. Não entendo que a população queira mudar, se bem que eu percebo que é preciso uma renovação. Existe o tal desgaste dos 12 anos,
daí que até o próprio lema da minha candidatura é a renovação, mas não é em ruptura com o passado, porque fez muita coisa bem e muito bem. É porque é necessário responder, dar respostas a novas urgências, como já falei nas prioridades. Mas dizer que, não sinto que tenha sido o PS a estagnar Machique. Esse trabalho de estagnação foi muito bem feito pelo PSD, que fez, de facto, bloquear tudo o que foi a ação municipal nos primeiros 6 anos de governação do PS nesta Câmara, destes, portanto, 12 anos. Esses 6 foram sempre a pagar a obra que o PSD, desde que foi ele que fez, mas quem pagou foi o Executivo Socialista, que teve 6 anos amarrado. Nos últimos 6 anos apareceu muita obra de proximidade, apareceu um trabalho social que os meus dois adversários acabaram de exatamente valorizarem. Por exemplo, sendo prioritária a criação do Gabinete Social que o Luís Martins do JPP apresenta, nós já o criámos e fizemos-lo nestes últimos 12 anos, sobretudo nos últimos 8 anos. Também a questão dos apoios à educação, fomos nós que introduzimos as bolsas de estudo, fomos nós que introduzimos as ajudas técnicas, fomos nós que introduzimos a ajuda aos medicamentos, fomos nós que introduzimos os tickets de refeição na área social e na área da habitação. É verdade que não construímos, não temos orçamento para construir habitação, mas fez-se muito, nomeadamente com a Estratégia Local da Habitação e agora com a Carta Municipal de Habitação, que está em discussão, que vai permitir à Câmara, vai dotar a Câmara de ferramentas específicas para poder agora, nos próximos anos, dar uma resposta efetiva, garantindo soluções para essa mesma construção de habitação. Portanto, eu estou confiante porque sinto que houve trabalho bem feito, estou confiante porque sinto que tenho uma equipa experiente, com experiência autárquica, sendo que, inclusivamente, sou a única lista em que todos os membros da minha lista têm experiência autárquica, inclusive eu, sou também o único candidato com experiência num executivo, quer numa junta de freguesia, quer numa Câmara Municipal. Por isso, obviamente, que candidato-me sabendo das minhas capacidades e das capacidades da minha equipa e, obviamente, estou confiante. Muito bem. Eu noto que nos candidatos do PS e do JPP volta a haver a ideia de que Machique foi castigado nestes 12 anos de governação socialista. Eu pergunto, Luís Martins, se isso ainda faz muito sentido neste momento, ou só nesta reta, na reta assim, inicial? Eu acho que tem que haver, independentemente de cores políticas e passados 50 anos de democracia, eu acho que é necessário dar um passo em frente. Mas isso aconteceu neste mandato? É assim, eu estive lá mais nos últimos 4 anos, mas também não deixa de ser verdade que o PS também disse que pagou 70% da dívida no primeiro quadriênio, nos primeiros 4 de 12 anos, só faltava 30% para pagar da dívida, acho que também fez muito pouco nessa parte. Em relação ao Governo Regional, acho que também poderia investir mais e acho que é a altura de dar um passo em frente. Independentemente da cor política que ganha, acho que isso não deve servir para condicionar o voto das pessoas. Acho que passados 50 anos as pessoas votam em liberdade, escolhem em liberdade e depois as instituições vão funcionar entre si. Agora, não posso deixar de reparar que no investimento do Governo Regional nos municípios, se nós olharmos, há uma tabela que é pública, Machique, há um outro concelho que ainda está abaixo de Machique, mas é o segundo concelho da região com menos investimento per capita por parte do Governo Regional. Portanto, há motivos para reclamar de falta de investimento do Governo? Claro que sim, há motivos, o Luís evidenciou bem, acho que Machique merece mais. E não sei se é uma retaliação política, mas a verdade é que eu passo, passando a palavra daqui que me faz chegar, Machique tem muitas necessidades e tem um rol de promessas do Governo Regional que nunca foram cumpridas. Desde acessibilidades, por exemplo, é urgente um novo acesso à via rápida no sentido de Água de Pena, Machique. Já foi prometido por várias vezes, ainda não aconteceu e parece que se esqueceram disso. Já ouvimos falar na promenade do Porto da Cruz em 3 campanhas políticas, isso nunca aconteceu. Já ouvimos falar, agora parece que vai avançar a conclusão do caminho da Palmeira no Caniçal, esperemos que sim. Falta concluir também a estrada do Lugarinho, falta muito mais apoio e diálogo com a Câmara. É verdade que só nos últimos 4 anos houve um contrato de programa, mas é preciso ver que a obra do cemitério do Porto da Cruz, e alerta isso às pessoas, está praticamente concluída. Nós provavelmente vamos o inaugurar sem receber um cêntimo do Governo Regional, porque ainda não houve qualquer transferência de verba do Governo Regional para a Câmara Municipal. Esse atraso. Há um atraso e estamos a falar numa obra de 3 milhões de euros,
3 milhões de euros que a Câmara tem ali investidos. Se calhar, se nós tivéssemos esses 3 milhões de euros, conseguíamos satisfazer mais o Luís Martins com mais obras, com mais investimento. Muito bem, Luís Ferreira, como é que o PSD reage a este Olha, discurso? eu não posso ler Isso isto faz tudo. sentido? Eu não posso ler isto tudo. Não faz. Isso não vai ser possível. Mas Para- faz para sentido provar- Machico ser dos conselhos com menos investimento do Governo Regional. Não, repara, naturalmente que a Madeira já tem-se desenvolvido ao longo do seu perímetro que existe, não é? E Machico, há um tempo atrás, houve muito investimento. Precisamente houve investimento quando o PSD lá esteve. Mas porquê é que não houve esse investimento quando o PSD não lá esteve, mas esteve no Governo? Não, porque é a proatividade, é a questão de apresentar projetos, é a questão de criar necessidade e mostrar a necessidade que o Conselho tinha. E isso foi o que o PSD fez, porque o PSD realmente não deixou de deixou um investimento que eu e todos nós três, e também certamente os senhores jornalistas, quando vou a Machico, veem a diferença que Machico tinha antes do governo ser governado pelo PSD. Ou seja, o PSD infraestruturou Machico do mar à serra, enquanto o PS não fez nada. Olha, neste momento, o PS está a realizar uma série de pequenas acessibilidades. Não tem projeto nenhum. Portanto, o PSD sempre que fez uma obra apresenta um projeto. O PS não apresentou nenhum projeto. Olha, vou dizer, o Adro da Ribeira Seca não tem projeto, até destruíram a memória do Padre Martins. O mural que lá tinha do artista Rego foi destruído. Tem a estrada do Lugarinho, também na Ribeira Seca, não prevê saneamento básico, não prevê eletrificação, não prevê rede de água, ou seja, não prevê estacionamentos. Tem outra estrada, não estou a dizer que a estrada não é precisa. A estrada é muito precisa e já devia ser feita há muito tempo. Ou seja, durante 12 anos, não é no último ano de eleições que se faz esta estrada. Já devia ser feita há muito tempo, que as pessoas merecem, porque merecem ter acessibilidade, que é uma dos pilares do nosso programa. Temos a estrada do Pastel, também na Ribeira Seca, no topo, e há um concentrado de habitações lá que também não tem projeto, não tem saneamento básico, não Mas tem... os investimentos da Câmara, perguntava pelos investimentos do Governo, que era no fundo esta questão. Mas como já disse, se for ler os investimentos do Governo, isto dá muitos milhões. Não dá os 50... Deixa-lhe dizer também que é muito importante. A Câmara, nos últimos 12 anos, foram 150 milhões de euros. Nós perguntamos onde é que está a obra estruturante para gastar este dinheiro. Não existe. Pagámos alguma do PSD? Tem que descontar aí o que eu pago da dívida? Não pagaram. Não, Quem pagou foi os municípios de Machico, foi o povo de Machico. Quem é que estava a gerir? Mas o povo pagou, mas gozou as obras que foram feitas. E agora eu não paguei, Claro. não tenho nada para gozar. Nem só estou dando resposta onde está a parte do dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero que a ambulância vá à minha casa. Não vai, porque não tem acessibilidade. Portanto, a rodovia. As pessoas dizem, eu quero levar as compras com uma viatura Mas estamos para a fazer o Lugarinho e o Pastel e o Sr. Engenheiro está a dizer que estamos a fazer mal, mas a ambulância vai olhar. Sem condições nenhumas. Não tem estacionamentos. Vai ser um caos. Estou a criar caos. Não estou a criar caos e as pessoas não chegarem de carro à sua casa. Continuar a falar de investimentos particulares, nomeadamente na área do turismo. Marcos, a verdade é que tardam em aparecer esses investimentos na área do turismo. O que é que tem falhado? Bom, tardam realmente para aquilo que é a capacidade do município. Se bem que o turismo não tem parado. Mas Chico é o Conselho, desde a pandemia, desde 2021 até 2024, é o Conselho na Madeira que gerou em percentagem mais lugares de emprego, mais postos de emprego diretamente relacionados com o emprego. No rendimento por quarto utilizado, portanto, neste caso, aos promotores existentes, os hotéis existentes, é também o Conselho da Madeira que apresenta o maior aumento no lucro efetivo da rentabilidade por quartos. Agora, nós queremos mais porque merecemos mais e porque temos capacidade para mais. Tem havido, de facto, demonstrações de interesse, tem havido projetos aprovados e, efetivamente, por várias circunstâncias, muitos deles não têm acontecido. Agora, há o interesse, há a proximidade da Câmara não aos tem avançado, investidores. não há condicionalismo da autarquia? Não, nunca foi por condicionamento da autarquia. Nunca ficou a uma pretensão por ser atendida, um projeto por ser acolhido por parte do município e muitos deles licenciados, desde o Forte São João Batista, desde agora a ampliação do White Waters, que é um hotel para 80 quartos que está aprovado, que deve arrancar em breve. Temos um outro investimento, uma pequena unidade hoteleira com 40 quartos, também no centro de Machico, também a aguardar parceiros do turismo e da DROT, creio eu. Portanto, tem havido projetos licenciados, tem havido interesse, continua a haver
muita gente a querer investir em Machico, obviamente carece da concretização. Mas isso já é entrar num negócio de rentabilidade e de investimento privado que a Câmara efetivamente não consegue ter essa ação direta. Luís Ferreira, o que é que acha que se passa nesta área? Eu não sei onde é que o Sr. Vereador do PS vai buscar esses valores. Eu vou só aqui, para ficarmos todos certinhos, para não haver nenhum problema. Entre 2013 e 2024, mas teve um aumento de dormidas de 116%. Isto é verdade. Mas menos que a Calheta, porque teve 279%, menos que a Câmara de Lobos, teve 214%, Ponta do Sol, 221%, Porto Muniz, 313%, Ribeira Brava, 294% e Santana, 298%. E São Vicente, 183%. Mas o explico, fez a referência de 2021 a 2024. Não, e os quadros são... Não são meus. O quadro é o 46 do Instituto da Direção Regional de Estatística. Também são dados da estatística. Pronto, mas são dados da estatística. Podem ser lidos de forma diferentes. A única diferença é o alcance e a diferença. É que aí estou a falar de 2021 para 2024. Desde que o quarto alojamento turístico em Machico, muito bem, foi 86,01. Sim, quarto. foi. Mas só pior foi a Ribeira Brava e São Vicente. Os outros conselhos estiveram todos à frente. Mas fomos o que crescemos mais em Mas porcentagem. o que é que tem falhado, no seu entender? Em porcentagem fomos o que crescemos mais. O que tem falhado é que se promete em Machico habitação, promete hotéis, e os empresários vão com os projetos para a Câmara Municipal e não há, ou seja, entram com uma mancha de papel e saem com uma mão vazia. Não, saem com a licença. Porque não saíram com a licença. Saíram muitos para saírem deles. com a licença demora muito tempo, ou seja, os empresários que devíamos acarinhá-los para investir em Machico, eles são Dê-me um exemplo de esquecidos. um que tenha sido maltratado em Machico. Todos que lá entraram. Todos? Eu tenho aqui uma Diga-me aí um que Isso é tenha feito uma capaz. reclamação. o hotel junto à Santa Casa da Misericórdia está feito. Não, e o empresário está insatisfeito com a postura da Câmara em relação a esse investimento? Não fez, porque é que não fez? Não sei, mas foi pela Câmara que ele não fez, o Sr. Engenheiro é que está a dizer. Devia ser a Las Vegas da Madeira. Sim. Tem algum hotel lá feito? E foi a Câmara que não o licenciou? Já se percebeu Não atrai investimento porque tem o PDM para aprovar. que a culpa é da Câmara no seu entender. Desde o Vamos tentar ouvir. investimento. Já percebemos que a sua leitura é que a Câmara é culpada. No seu caso, que opinião é que está relativamente a este assunto? Ora bem, isto parece que nós chegamos aqui em casa sem pão, todos ralham e ninguém tem razão. Acontece o seguinte, é preciso de facto agilizar processos, é preciso incentivar o investimento privado e é preciso criar condições. Uma delas é o PDM, e acho que o PDM poderia, e ninguém melhor do que o Sr. Engenheiro, o candidato Alexandre, que é que tem estado com o PDM, mas é assim, o PDM tem que prever, ou deve prever no PDM, zonas para edificação turística, por exemplo. Podemos definir essas áreas, como já foi falado em definir áreas para habitação coletiva em altura, também podemos definir áreas para o edificado turístico. Depois podemos também reabilitar. Há a questão do Forte São João Batista, que tem sido uma obra de santa ingrácia, e nós andamos todos já insatisfeitos com isso, que aquilo está ali na própria Baía de Machico, ali mesmo à beira-mar, e chegar a Bom Porto não chega. Temos a questão de Etar também logo ao lado, que acho que também não ajuda muito. Ter ali uma zona de lazer, uma zona turística por excelência, ali junto à praia artificial de areia amarela, que acho que até foi muito bem conseguida, acho que até ficou bem. E depois temos ali um espaço para uma zona turística, e logo ao lado temos um Etar, também não ajuda. Agora... Mas isso é tudo culpa da Câmara? Não foi a Câmara que fez a Etar. A Etar já estava lá, foi uma obra do Governo, a meu ver, muito mal projetada para ali. A praia fica bem enquadrada, a Etar ao lado de uma praia, não me parece. Acho que... Sim, pior não, só não a foi o melhor. Porta Cruz, que nunca funcionou. Não foi o melhor. Depois, além dessa parte, da parte da Câmara, é de facto a agilização do processo, eu tentar investir, mas isto tem que funcionar entre as duas instituições. Por exemplo, uma coisa que pode ajudar a desenvolver o turismo em Machico, por exemplo, é a ligação, e já se falou, isto não é novidade, é a ligação entre a Baía de Machico e o Parque Desportivo de Água de Pena, se necessário for algumas partes em túnel. Mas quem é que tem que fazer isso? A Câmara ou o Governo?
Acho que tem que ser os dois. Estas partes são infraestruturantes. Eu tenho noção do que é o orçamento da Câmara, por acaso tem crescido nos últimos anos, tem crescido ligeiramente nos últimos anos, aumentou a receita de IMT, como aumentou na maior parte dos concelhos, devido às transações no imobiliário, mas acho que é uma obra que aí tem que haver uma parceria, não podem estar de costas voltadas, porque isto é todo território madeirense, independentemente de quem, seja PS, seja PSD, seja o JPP, acho que isto tem que sentar à mesa e resolver estas questões. Miguel Luís Martins, há pouco falou que uma das prioridades era a habitação, que de resto é uma preocupação não só de Machique, mas de qualquer maneira, como tenciona então resolver o problema da habitação? O problema da habitação começa primeiro por dar opções às pessoas e deixar a serem as pessoas também a resolverem o seu próprio problema da habitação. Ou seja, a Câmara não pode ser um entrave nem um atrapalho à habitação. Quando eu digo que é preciso criar infraestruturas, se a Câmara criar as infraestruturas, as pessoas podem reabilitar as suas casas. As pessoas que receberam um terreno dos pais ou dos avós podem utilizá-lo e fazer uma habitação. E isto vai fazer o quê? Com que se gere menos pressão no mercado. Também sou favorável que se crie uma bolsa de habitação municipal. Essa bolsa também será para acudir a algumas emergências sociais e também para disponibilizar mais habitação às pessoas que assim queiram aceder, por exemplo, no centro de Machico, onde se tem ali várias profissões, imagina, várias profissões que desempenham ali a sua função, seja função pública ou não, e que precisam de habitação. Então, há um parque habitacional a custos controlados que as pessoas podem aceder. Se permitirmos que as pessoas construam também, é mais fácil. Depois podemos ir para a outra vertente, que é a da habitação cooperativa e a custos controlados, em que as pessoas podem aceder, em que pode haver aqui uma parceria tanto da Câmara, Governo e com as próprias cooperativas e definir que, de facto, o dinheiro que entra do erário público vai se refletir num preço mais baixo. E depois, numa terceira via, para quem tenha essa possibilidade e esse mercado, termos os investidores privados que, de facto, também sem empecilhos e com regras claras também possam construir e vão pôr as suas habitações no mercado e aí nós vamos ter aqui 4 ou 5 vertentes de oferta em que cada um vai optar por aquela que melhor se adequa à sua situação. Muito bem. Hugo Marques, também a sua proposta nesta área da habitação. Como é que a Câmara pode ajudar a resolver este problema? Bom, na minha opinião, a Câmara pode fazê-lo de duas formas muito claras. Uma é, obviamente, incentivando o investimento privado, porque não será só as entidades públicas que vão conseguir, por si só, resolver os problemas da habitação. Incentiva-se o investimento privado, dotando o PDM de mais índice de construção e possibilitando construção em altura em determinadas zonas que fiquem perfeitamente enquadradas naquilo que é o Vale de Machique. Daí que eu defendo que deve haver estas bolsas para a habitação coletiva, defendo a habitação coletiva, e num mercado que, acho eu, terá que ser livre, porque efetivamente para o investidor interessa ter lucro. Se ele consegue vender, é que existe quem compra a esses preços, por isso nada contra. É preciso que haja esse investimento e a Câmara tem que o potenciar. Por outra forma, tem que haver alternativas para aqueles que realmente dependem apenas do seu ordenado e que em Portugal não é suficiente para os preços da habitação no mercado livre. E então aí a única solução que eu encontro é de facto as cooperativas de habitação e defendo que a Câmara deve incentivá-las, criando os projetos, cedendo o direito de superfície para a construção desses projetos e quem se associar nessas cooperativas apenas estaria a pagar o custo da sua construção, da sua habitação. A Câmara, obviamente, atenuando tudo o que seja até a questão das taxas municipais, consegue que essas pessoas tenham uma redução significativa naquilo que é o custo a adquirirem a sua habitação. Obviamente que o ideal era nós termos um orçamento 10 vezes superior ao que temos e nós investirmos em habitação social. Tendo em conta o orçamento que a Câmara tem, a Câmara não consegue investir na habitação social porque seria gastar muito dinheiro para conseguir 2, 3 moradias ou 2, 3 apartamentos ou um número que seria muito reduzido face àquilo que é as necessidades. Daí eu acho que aí tem que haver a cooperação com o Governo Regional, com o Instituto de Habitação e haver mais investimento do Governo Regional nesta área em Machique.
Engenheiro Luís Ferreira, se for eleito Presidente, o que é que pretende fazer para resolver o problema da habitação em Machico? Como já disse no início, a habitação é preocupante em Machico, e não só em Machico, mas em Machico é mais grave do que nos outros sítios. Eu ouvindo aqui o senhor candidato do PS, parece que ele não esteve lá na Câmara durante pelo menos 8 anos. Parece que não esteve, porque está-se a esquecer que teve possibilidade de fazer tudo aquilo que diz, mas não conseguiu fazer nada. E é por isso que o povo de Machico certamente não acreditará em si para continuar na Câmara Municipal de Machico. Mas o que é que o A PSD Câmara de Machico tem um plano de estratégia, portanto, a estratégia local de habitação, que detectou 52 famílias com casas degradadas e quase na proximidade da inhabitabilidade, muitas fissuras, infiltrações de água, e teria que candidatar estas habitações ao primeiro direito, portanto, através do que existe. E candidatou 15, os que conseguiram reunir os requisitos. Pergunto quantas foram reabilitadas. Não foram nenhumas, porque posso-lhe explicar, devido que, de facto, Por falta de inoperância da própria Câmara. Mas concentrando todos os apoios numa única instituição a nível nacional, que é o IRU, obviamente a quantidade de pedidos que lá chegou, não chegou a tempo para todos. Agora, o que lhe garanto é aquelas 15 famílias que o processo foi instruído pela Câmara e que concorreram, eu comprometo-me a que verão a sua habitação reabilitada. Se não por essa via do primeiro direito, por via do apoio municipal à recuperação das habitações. Iremos dar mas quais são as propostas do PSD? Mais do que olhar para aquilo que é o atual, o que é que pretende mudar? Nós, em relação à habitação, temos várias propostas. Primeiro, a Câmara tem que ter uma bolsa de habitação própria. Isso é o primeiro aspecto. Não tem, mas tem que ter. Para quê? Para apoiar precisamente as famílias mais carenciadas. Depois temos que ter habitação a custos controlados, com rendas acessíveis. E para quem? Para os jovens e para as famílias da classe média que também não conseguem, devido à dificuldade que é ir à banca buscar dinheiro para hoje construir a sua habitação. E ter também, atrair o investidor privado para vir construir em Machico. Porque neste momento existem muitos imigrantes que têm possibilidades económicas de comprar uma casa em Machico e não têm oferta. Portanto, nós temos que resolver aqui o problema da oferta. Ou seja, temos que construir, incentivar a construção pela via privada para que possa também haver habitação para aqueles que têm possibilidade de construir. Mas ainda há mais. Aqui, em Machico, há uma tradição, como já diz aqui o Luís Martins, das pessoas gostarem de fazer a sua própria habitação. E aqui a Câmara tem que facilitar ou agilizar os processos de forma a ser possível. Ou então, também, isentar algumas taxas. Mas isto vai trazer custos para o orçamento. Com certeza que traz custos, mas a Câmara tem o seu orçamento para gastar precisamente nestas coisas. Mas tem esses valores quantificados de forma... Sim, não temos quantificados para a habitação. Porque nós costumamos dizer que quem tem neste momento de prestar contas sobre estes valores é quem está na Câmara. Muito bem, vamos mudar então um pouco de assunto e começo começo neste caso por si, Luís Ferreira. O Conselho de Machico pode aceitar mais jaulas de aquacultura? Este é um tema que está a fazer algum ruído noutros concelhos, não tanto em Machico. Machico pode acolher mais jaulas de aquacultura? Pode, Machico. Eu posso dizer que sou talvez a pessoa na Madeira talvez que defenda mais a aquacultura. Porque a aquacultura é uma necessidade. Não é o aspecto paisagístico que está aqui no nosso horizonte. É uma necessidade. Daqui a uns dias, e não vai durar muito tempo, não vamos ter proteína de peixe no mar. E se queremos ter, tem que ser criada através de jaulas. Agora, isto é um processo que é feito de uma forma meticulosa. Nós temos que ver o impacto ambiental, temos que ver que tipo de espécie é que se coloca na aquacultura. Mas de uma forma geral, se passar por si, sim, essa questão não porque o que eu sei falar é porque as jaulas causam um impacto visual. Nós olhamos para a terra, para a nossa terra, para as construções que nós fazemos, e algumas delas sem qualidade nenhuma, causam mais impacto visual do que propriamente aquilo que se vê as jaulas. E hoje em dia também há outras técnicas que se podem, através de projetos piloto, que são as jaulas submersas. E esse aspecto da poluição visual deixa de existir. Portanto, é favorável isso passar por si o aumento de jaulas? Com certeza. Desde que respeite as regras. Há um plano de situação feito que prevê 2 dias e nessas 2 dias nós sim. Até porque está lá uma já instalada. Luís Martins, sobre isto.
Olha, é um assunto sobre o qual eu confesso que não me tenho debruçado muito, nem pensado muito sobre esse assunto das jaulas. Ainda mais que nós em Machico prezamos tanta liberdade, falar de jaulas agora não é muito a propósito. Mas é um tema... Mas relativamente às jaulas, eu sei que, por exemplo, o JPP já tem tido uma postura política relativamente a isso e que tem sido mais estudada pelo nosso deputado na Assembleia Legislativa Regional, o deputado Rafael Nunes, e tem uma posição sobre isso. Agora, é assim, as jaulas, há aqui uma necessidade, que, como falava o engenheiro Luís Ferreira, a nível de ter mais proteína, ou que futuramente o mar não permite tanto. Mas é um assunto, para quando chegar à altura, é um assunto para ser estudado. É preciso ter em conta os impactos ambientais, o impacto paisagístico, que pode haver lugares onde não tenha tanto impacto paisagístico. O que eu vejo as pessoas nos outros concelhos, quando reclamam, é que não querem nas zonas de lazer, aquelas zonas ali praticamente visíveis, junto a uma praia. A sua opinião É sobre para este estudar assunto? ainda. Bom, realmente eu confesso que é um assunto também, como o Luís Martim referiu, por estudar exatamente por isso, porque carece-me de informação. Eu percebo que o Luís Ferreira é privilegiado nesse assunto porque lidou de próximo com esse assunto. O que me falta são dados para poder decidir. Obviamente, à partida, nem sou contra, nem sou a favor, porque não tenho nada para decidir. Agora, é verdade que em Machico já existe e, na verdade, não causa impacto quer na atividade turística, quer até num certo enquadramento paisagístico. Portanto, eu percebo que as questões da sustentabilidade têm implicações. Nós temos que assumir, temos que fazer opções. Agora, essas opções têm que estar bem sustentadas. Se existem alternativas que até minimizam o impacto na paisagem, perfeito. É preciso depois saber o impacto ambiental também no próprio ecossistema. Também é preciso ver, não sei se tem alguma implicação para o Porto, do Canacel, eventualmente, mas sim, havendo mais informação, depois decidirmos. E passamos agora a um espaço mais curto de perguntas individuais a cada um dos três candidatos. Peço que sejam sucintos. Luís Ferreira, preferia uma candidatura apenas com o PSD, mas acabou por ceder a uma coligação com o CDS. Teve de ceder à direção do partido nesta questão? Não, não teve que ceder. O partido assumiu compromissos e esses compromissos são para respeitar. Agora, a vontade do povo de Machico, e principalmente dos militantes de Machico, é que preferia ir sozinho. Mas isso primeiro já está ultrapassado. Nós estamos todos unidos nesta candidatura, Machico no futuro, e deixe-lhe dizer, se nada muda, nada pode mudar. Ou nada muda, se nada pode mudar. Luís Martins, se for eleito, o Machico vai adotar algumas políticas do Conselho Vizinho de Santa Cruz? Algumas sim. Sim, algumas sim. Por exemplo, o plano de mobilidade, que é importante. Algumas medidas na área da saúde. Algumas medidas a nível do urbanismo também. Acho que precisamos de mudar algumas medidas ao nível do urbanismo. Deixem-me dizer isto de forma um bocadinho figurada, praticamente um bocadinho lavar a cara. Que acho que Machico precisa um bocadinho disso, precisa de se tornar mais atrativo. Às vezes são pequenas coisas, são pequenos retoques e que fazem toda a diferença. Muito bem. Hugo Marques foi o primeiro nome do PS confirmado como candidato. Foi uma forma de marcar terreno ou afastar eventuais adversários internos? Eu já lhe respondo, mas deixe-me aqui fazer uma referência a algo que eu acho que é grave, porque quando se deixa ser o partido a decidir o futuro de Machico, algo está mal. Portanto, o que eu lhe garanto é que comigo será sempre os machiquenses, e o que os machiquenses querem é aquilo que nós vamos executar, não o que o partido quer, nem os acordos que o partido faz. Agora, efetivamente, em relação ao Partido Socialista e a escolha do candidato, foi de facto uma escolha, acho eu, consensual. Confesso que eu não me achava até o candidato ideal, mas havia 3, 4 nomes que poderiam assumir essa candidatura e entre nós, os 3, 4, ficou decidido que aquele que o partido entendem ser o melhor candidato, os outros iriam o apoiar. Foi assim, não houve qualquer polémica, não houve qualquer necessidade de afastar qualquer candidato, porque estamos juntos todos esses 3, 4 nomes, estamos juntos nesta candidatura. Luís Martins, o JPP pode ser prejudicado num conselho com uma bipolarização bastante acentuada entre PSD e PS? Poder-se-ia dizer que sim, mas neste momento eu considero que não. Acho que é assim. Volta a apostar na tripla?
volta a apostar outra vez na tripla, poderá não ser prejudicado por isso. Eu sei que existe essa bipolarização, eu sei que se pode dizer que PSD e PS partem à frente. Se nós olharmos para os últimos dados, a melhor votação que nós tivemos em Machico foi 19%. Agora, acredito que há ali um eleitorado que poderá... que é um eleitorado volátil, que vota consoante as circunstâncias, e o que se nota em Machico é que, de facto, há uma grande vontade de mudança, há uma grande vontade que se dê mais vida a Machico, e isso poderá fazer alguma diferença, e é por isso que eu volto a apostar, como estava a dizer, na tripla. Esta é a questão de uma outra perspectiva. Sente que pode ser prejudicado pelo facto do PS ter sido ultrapassado pelo JPP nas últimas regionais? Não, claramente que não. As eleições autárquicas são muito particulares, são muito centradas nas pessoas, são centradas nas ideias que nós apresentamos enquanto candidatos e na equipa que apresentamos. Eu não creio que será por uma questão de partidária que alguém ganha ou perde as eleições em Machico. Portanto, não me preocupa essa questão. Podia falar do meu gosto pessoal, obviamente que eu gostaria de ver um PS mais forte a nível regional, mas não acho que seja um fator determinante para o resultado destas eleições. Muito bem, Luís Ferreira tem experiência governativa na área das pescas, mas não tem ao nível das autarquias, ou de uma autarquia. Sente que isso pode ser algum obstáculo na sua ligação com os munícipes, na sua ligação com o eleitorado? Mas só queria voltar um bocadinho atrás para dizer ali ao senhor candidato do PS, o Hugo, que a minha escolha foi pelo povo de Machico, não foi pelo partido, foi pelo povo de Machico. O partido já compreendeu, porque uma compromisso é com o povo de Machico, o partido já compreendeu que seria a melhor pessoa para ganhar as próximas eleições. Portanto, não foi o partido que escolheu o candidato Luís Ferreira, foi o povo de Machico. Não, eu não referi o candidato, referi a coligação do CDS. A coligação é outra história. Em relação ao... Mas foi essa a história que eu referi. Eu tenho muito orgulho do meu desempenho na Direção Regional de Pescas. Fiz muito pelos pescadores e vou continuar a fazer, porque o meu compromisso é, mesmo saindo, continuar a fazer. Na melhoria ou na gestão do peixe que se pesca, das cotas, porque é um assunto muito delicado, porque se nós temos pouco peixe, temos que o gerir melhor. E isso aconteceu, por exemplo, este ano. Eu vou dar um exemplo muito rápido, no caso do Atum para Tudo, em que o ano passado... É a mesma experiência governativa. Sim, eu acho que nós, a diferença da Câmara é porque temos mais gente para atender e para dar atenção. Mas também a experiência governativa que eu tenho, creio que será um valor acrescentado à governação que eu vou ter na Câmara Municipal de Machico. Muito bem. O Marcos foi vereador com o pelouro dos cemitérios, de resto já falamos aqui que a Câmara espera por 3 milhões do Governo. Correu tudo como esperava nesta matéria? Da fase inicial, não. Foi um processo que se arrastou imenso. Portanto, estamos a falar de um atraso de 8 anos, pelo menos. Obviamente não correu. Agora, chegámos com uma solução, apresentámos um projeto. Tenho de dizer que o Governo foi solidário, não tenho nada a apontar ao Governo neste assunto, muito pelo contrário. Oxalá todos os assuntos fossem resolvidos como este foi, demonstrou sempre boa vontade. E eu compreendo até a questão que este ano pode ter sido um ano orçamental difícil para o Governo Regional, mas a verdade é que acabámos nós por pagar essa fatura porque temos 3 milhões investidos, que daria para muita mais coisa. Mas a solução apresentada acho que é ótima, o projeto é de extrema qualidade, o Porto da Cruz fica bem servido com aquele cemitério, temos capacidade para muitos anos que aí vêm, e, obviamente, com a qualidade de construção que foi ali colocada, não se espera que volte a haver qualquer tipo de infortúnio naquela infraestrutura. Agora, apelo que, de facto, haja esta mesma sensibilidade do Governo Regional para outras áreas que também carecem de intervenção. Luís Ferreira, se não for eleito, volta para o Governo Regional? Sabe, eu tenho a minha vida já feita, tenho 62 anos e sempre trabalhei desde pequeno. Eu, antes de ir estudar, fui trabalhar para poder estudar. Portanto, eu não direi que poderia ir para o Governo. Eu tenho a minha vida profissional e eu posso construir a minha vida profissional de forma independente. Luís Martins, senti dificuldade em elaborar a lista do JPP para os diversos órgãos autárquicos de Machico? Não. A resposta é mesmo não. Pensei que poderia ser mais difícil, mas foi provavelmente dos primeiros conselhos, se não os primeiros, a ter a lista fechada. Tinha falado com mais pessoas. É uma lista que consegui com bastante qualidade, que eu preparei-me exatamente para a tal tripla. E tenho uma equipa versátil, com formação em diversas áreas.
não com experiência autárquica. Com experiência autárquica eu fiz, tirando um ano que estou no Parlamento Regional e os 4 anos na Assembleia Municipal, não tenho mais experiência política. Sou, como o que se pode dizer, vindo da sociedade civil. Tenho um elemento da minha lista que fez também um mandato numa Assembleia de Freguesia. Tirando o resto, são pessoas da sociedade civil, que têm várias profissões, desde a gestão ao urbanismo, professores. É uma equipa multifacetada para isto, mas acabei por não ter dificuldade na constituição da lista. Uma lista que considero até com bastante qualidade e preparada para o que o povo de Machico eventualmente queira. Muito bem. Passamos a um espaço também curto de respostas rápidas, mas a mesma pergunta para os 3. Começo por, precisamente, Luís Martins. Como tenciona ajudar a resolver os atrasos com esta questão do Forte da reabilitação, do Forte São João Batista? É do género, ou sim ou sopas, tem que ser mesmo sim ou sopas, ou o empresário quer continuar ou não quer continuar e passamos à frente, passamos ao seguinte. Muito bem, passamos à frente. Hugo Marques. Bom, não é de facto um problema municipal, entenda-se. O problema é o que lá está por fazer, mas a função é do Governo Regional. Agora há um entendimento com o promotor sobre qual é o meio a seguir. O meio é haver a transferência do imóvel para a Câmara e a Câmara negociar diretamente com o promotor uma eventual prorrogação daquilo que é o prazo de concessão. São essas as condições do promotor, são essas as condições que o promotor decide avançar. Obviamente, se assim não for, terá que ser o Governo Regional a rescindir a concessão. Luís Ferreira, tem outra ideia diferente para a resolução do problema? Eu acho que aquela obra faz falta a Machico e já devia estar construída. E se o promotor não tem capacidade de realizar aquela obra, o contrato deve ser anulado. Muito bem. A zona da Portela, esta também é uma questão para os 3, a zona da Portela perdeu algum dinamismo económico nos últimos anos. É possível reativar economicamente aquele espaço, Hugo Marques? Sim, e até recordo um bocadinho que o Luís Martins fez referência àquelas zonas que o PDM deve classificar como ótimas para os investimentos turísticos. Na proposta do PDM que temos, exatamente a zona da Portela, considerada uma zona de vocação turística, é um ex-libris da Madeira, foi o primeiro mirador com essa designação a nível regional, tem que ser valorizado e é o sítio ótimo para se fazer um investimento turístico e eventualmente potenciado por um possível projeto de um teleférico de ligação entre o Porto Cruz e entre a Portela e a Vila do Porto Cruz, sem impacto na paisagem, porque consegue acompanhar o entorno do vale e funciona de 2 formas, como uma atração turística e como meio de transporte. Porque quem está a fazer surf na praia pode vir cá acima com uma bicicleta de BTT e descer. Quem está na serra pode, ao contrário, pegar numa prancha e ir lá abaixo à praia e pode, de facto, potenciar essa zona por aí. Engenheiro Luís Ferreira, convido-lhe a subir à Portela. Olha, eu já lá fui comer muita espetada e boa espetada. Verificou-se que depois da Via Raba para Porto Cruz, aquela zona deixou de ser mais frequentada. Mas há várias hipóteses, criar dentro do PDM a possibilidade de haver um hotel de campo ou de zona rural, eventualmente a criação de outros atrativos como o parapente, eventualmente o teleférico, são coisas, mas neste momento acho que falar de um teleférico, quando Machico tem tanta necessidade e tanta coisa para fazer, é prematuro. Mas também é uma possibilidade que no futuro se há de colocar, porque Machico tem muitos miradores, que são de uma panorâmica impressionante e não tem tido a atenção da autarquia. Eu dou um exemplo, está-se a fazer uma obra no Pico do Facho, que não se percebe muito bem que tipo de obra que é, também mais uma vez tem projeto, e que num lugar panorâmico, onde as pessoas querem apreciar a paisagem com dignidade, com calma, tranquilidade, está-se a fazer um churrasco ou outra coisa qualquer que não sabe bem o que é. Muito bem. Luís Martins. Para ir à Portela também. Sim. Epá, eu acho uma certa piada. Estamos agora aqui a falar de hotéis na Portela. Quando ao longo dos anos, eu passei lá várias vezes, tinha lá alguns comerciantes locais, de produtos locais, e eles queixavam-se que o projeto não tinha uma casa de banho. E não tinha uma casa de banho, porque na altura funcionava o restaurante. E então o restaurante, que era de um privado, fazia de casa de banho. Entretanto, como o restaurante fechou, aquele deixou de ter casa de banho. É um bocado irónico, quando nem uma casa de banho foram capazes de fazer, agora nem de uma parte nem de outra, não sei se agora vão fazer ou não. Isto é a altura de eleições e os milagres acontecem.
Agora, eu não sei, é que durante estes anos todos nem a casa de banho fizeram. E, de facto, é preciso fazer mais, é uma zona que é um ex-libris, acho que se pode dinamizar mais e depois, até no próprio plano turístico regional, que já temos destinos e qualidades muito saturadas, se calhar podemos aproveitar para descentralizar. Já que falou de Milagres, Engenheiro Luís Ferreira, a Matur é também um problema enorme de Machique. Olha, segundo a governação socialista, era para tornar aquilo em Las Vegas. A gente o que vê é uma tristeza, é problema de infestação, de aves infestantes, que podem correr o risco de incêndios e, de facto, é um grande problema. Portanto, o que é que preconiza para aquela zona? Eu acho que aquilo tem um dono. Temos que conhecer o dono primeiro. E seria interessante tornar aquilo... quer para a habitação também, porque já lá existe muita habitação, mas eventualmente também criar uma zona turística, de outra forma, não hotéis, mas uma zona com construção a baixa altura, mas que pudesse dinamizar com restaurantes, com bares, com eventualmente uma discoteca, porque é uma zona ampla e que podemos fazer isso, porque o Machique também precisa de vida noturna. Luís Martins. Ora bem, a Matur diz-me alguma coisa, foi o meu primeiro emprego antes de ser professor, tinha acabado o 12º ano, em 1990, e acontece o seguinte, é com algum carinho quando falo da Matur e com alguma nostalgia e alguma tristeza quando via o estado em que chegou a Matur. Por exemplo, falou-se na reabilitação da piscina olímpica, o que nunca aconteceu. Eu ainda há dias, no último debate que nós tivemos, tinha falado, por exemplo, num projeto que podia ser uma espécie de aldeia turística, onde podíamos ter já a vertente da habitação, porque já lá existe, e também uma vertente turística, onde podíamos ter uma diversidade e uma interação cultural e também um local próprio também para eventos culturais, onde podíamos juntar tanto a população local como os turistas que nos visitam. Porque há muitos turistas que eles gostam de ver as tradições, o que é diferente, porque depois fazemos tudo muito igual e acho que podemos ter ali um destino diferenciado. Las Vegas não vai ser, por acaso já foi, eu cheguei lá nos anos 90, os colegas de trabalho que tiveram nos anos 80, que tinham muito turismo americano, na altura já não era mais ingleses e holandeses, estes testemunharam que era mesmo mais Las Vegas, especialmente no Atlantis, no último país que funcionava como discoteca, com uma vista maravilhosa. Relativamente a esta matéria, é verdade que a sua variação apresentou um projeto com pouca circunstância, mas que se calhar implodiu, tal como o hotel... Desculpe, não foi a minha variação, que não era presidente. Sim, fazia parte da variação, mas não fui a que apresentei. Foi nas jornadas Madeira do Sim, não se concretizou porque realmente eu acho que não pode-se concretizar. A Matur não é mais aquilo que foi, é impossível. Estamos a falar de uma restrição que eu não sei como ultrapassá-la, que é a servilhão aeroportuária. A Matur, o que é hoje, é um loteamento habitacional, apesar de no papel não o ser. E o que eu defendo para ali é a Câmara assumir a responsabilidade de fazer a alteração do loteamento turístico para habitacional, para as pessoas poderem legalizar as suas moradias. É esse o destino da Matur. É mesmo uma pergunta para finalizar, muito curta, quase com sim ou não. Se não for eleito presidente, vai assumir a variação até 2029, Engenheiro Luís Ferreira? Claro, o meu compromisso é esse com o povo de Machique. Luís Martins, a mesma questão. Se não for eleito presidente, sim, é para assumir a variação. Hugo Marcos. Eu só estou focado em ganhar as eleições. É esse o meu objetivo, porque sei que tenho o melhor projeto para Machique e quero executá-lo. Isso significa que não se compromete com o facto de não... Só me comprometo com este, que é de facto apresentar o melhor projeto e ter uma equipa preparada para o executar. Muito bem. Seguimos então agora para os últimos 30 segundos em que os candidatos são convidados a explicar aos eleitores por que razão devem votar nas suas candidaturas. Luís Martins. Ora bem, apresentei um projeto e pus-lhe um slogan que era Machique nas suas mãos. O Machique nas suas mãos significa deixar Machique nas mãos do povo. Ou seja, Machique nas suas mãos e é nas nossas mãos e peça essa ousadia para mudar. Porque sei que em Machique tem sido uma terra que tem tido ousadia para mudar ao longo do tempo, tem alternado e neste momento é um projeto para o povo de Machique e é um projeto que é colocar de facto o poder nas mãos do povo. E a centralidade é o povo de Machique. Luís Ferreira. O nosso projeto é Machique com o futuro. E temos um lema que é nada muda se nada mudar. E o nosso compromisso com o povo de Machique é concretizar aquilo que durante estes 12 anos tanto desejaram. Mais habitação, mais acessibilidade, mais mobilidade, mais apoios sociais e apoios sociais que abranjam as pessoas que de facto necessitam, mas também
a classe média, porque estamos numa fase da vida dos cidadãos em que já nem a classe média é remediada. E por isso também dar uma atenção à classe média para que possamos todos em Machico viver com qualidade de vida. Hugo Marques. Bom, eu acredito no futuro de Machico, acredito que tenha a melhor equipa para trabalhar pelos machiquenses, não por pressões externas, mas sim por aquilo que Machico quer e precisa. Portanto, tenho uma equipa com experiência autárquica, todos aqueles membros que compõem a minha lista, sabem o que é trabalhar numa Câmara Municipal, numa Junta de Freguesia, estar ao serviço da população, e eu tenho essa experiência e ainda para mais gosto do contacto com as pessoas, gosto de estar disponível para as pessoas, sempre foi essa a maneira de eu estar na política. O povo é o meu patrão, é o que eu digo, o político é aquele que tem mais patrões, e quero ter a possibilidade de transformar esta visão numa realidade, que é tornar Machico um sítio ótimo para se viver, crescer e envelhecer. Muito bem, resta agradecer aos três convidados hoje aqui em estúdio, ao Hugo Marques, ao Luís Ferreira, ao Luís Martins, agradecer pelos vossos contributos. Lembrar que chegamos então ao fim deste 8º episódio dos debates JM para as eleições autárquicas de 12 de outubro e que amanhã estaremos novamente aqui nos estúdios do canal Na Minha Terra com outro concelho, desta vez com o concelho justamente da Terra, o concelho de Câmara de Lobos. Boa tarde, muito obrigado, até amanhã.